coisa, e se a gente não conseguir centralizar muito bem, a gente se perde. Mas é fácil e ao mesmo tempo é um pouco complicado. O tema da noite de hoje é renovação espiritual. E o que vem a ser a renovação espiritual? Como que a gente encara isso? É tão difícil assim? Porque o recomeço, ele nasce do íntimo da gente. E é lá dentro que a gente consegue encontrar aquilo que precisa ser modificado para realmente dizer: opa, eu estou me renovando, eu estou mudando. E a gente vai dar uma passada aqui de maneira muito sutil, muito tranquila, sem choro, sem lamentação, mas que a gente vai refletir junto sobre isso, porque cada dia é uma nova página do livro da vida. Emmanuel fala sobre isso. E aí, eu convido a vocês, primeiramente, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos exatamente como estão. E como que a gente está? Com as suas dores, com as suas esperanças. Porque todo dia a gente tem uma dor nova. A gente não está na idade do condor, não. Mas a gente está na idade de descobrir coisas diferentes que faz com que a gente faça escolhas que às vezes não são muito bem-vindas na nossa vida. Ou que as coisas acontecem, né? E simplesmente com os seus cansaços e com os seus sonhos. Alguém aqui não se encontra nessas duas frases? Porque todo mundo tem dor, todo mundo tem esperança, todo mundo tem o seu cansaço. Pode ser um cansaço físico, pode ser uma estafa por causa do trabalho, pode ser uma estafa por causa de sentimentos que você vem guardando há muito tempo e você às vezes não sabe como lidar com esses sentimentos. Isso cansa. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, simplesmente, é de sonhar. Porque a gente tem dúvida e muitas certezas também. Porque sonhar traz dúvida. Sonhar é muito utópico, é algo que a gente não consegue materializar e pegar. Mas a vida espiritual, ela não exige perfeição. Ela exige apenas disponibilidade para recomeçar. Porque se tudo isso que a gente está dizendo aqui der errado, a gente sabe que nós podemos recomeçar. E a gente não precisa, não há necessidade de uma nova encarnação para que a gente recomece. A gente pode simplesmente começar agora. E é esse o convite que eu vou trazer para vocês. Vou trazer propostas que a gente pode sim recomeçar agora, neste momento, sem dor, sem sofrimento e principalmente sem medo, mas com muita certeza de que lá no final a gente vai conseguir. Pode demorar o tempo que for, pode demorar várias encarnações, mas a gente vai conseguir. A natureza, ela sempre se renova, não é? Lavoisier já falava: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? É uma frase que eu aprendi lá no tempo passado no colégio, acho que na minha quinta, sexta série, que hoje é o sexto e sétimo ano. Já faz algum tempo que a gente passou por essa fase. Mas existem coisas que marcam e ficam na memória essa transformação, porque a gente sabe que as estações, elas mudam, os desejos mudam, as vontades mudam, a gente muda, né? A natureza, ela se reinventa. Se a natureza se reinventa, por que nós não podemos nos reinventar? O que impede da gente simplesmente se reinventar? Cara, eu tomei uma conduta, eu tomei um caminho, eu me estrepei, eu escorreguei, caí sentado, escorreguei na casca da banana. Mas cabe a gente se levantar e continuar, porque
as células do nosso corpo se renovam. Puxando o sardinha para o meu lado, minha formação em biologia, não deixa de falar alguma coisa da minha área, né? O nosso corpo tem várias células, de várias formas, formatos, e elas se renovam. Se as células, que são seres microscópicos, bem pequenininhos, conseguem se transformar, por que a gente também não se reinventa e se transforma? E por que a gente não se renova e se readapta a uma nova realidade? E nós, seres espirituais em evolução, também somos chamados à renovação íntima. E é nesse tópico aqui que eu vou embarcar agora, na renovação íntima. O que eu preciso renovar? O que eu não quero mais para mim? O que me incomoda? O que me machuca que eu não preciso mais utilizar? Não está na hora de fazer uma faxina? Não está na hora de jogar aquilo que não serve mais para fora? Mas será que eu tenho que jogar fora realmente? Ou simplesmente eu pego e transformo, reinvento, dou uma outra utilidade para isso? A vida é uma renovação constante. Se vocês percebem, eu estou falando de transformação, de mudança, e eu não posso ficar nesse paradigma de nascer da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou ser sempre assim. Eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso sair, se movimentar, buscar coisas novas e fazer com que eu mude. O mundo, quando eu tinha 10 anos, é um outro. O mundo de agora tem outra realidade, outra conotação, outra necessidade. Quando a gente tem 10 anos, a nossa necessidade é uma. Quando nós temos 20 anos, a necessidade é outra. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa, continuo sendo o mesmo espírito, mas a todo momento eu me renovo. Jesus e Nicodemos, todo mundo conhece essa passagem do capítulo 3 do Evangelho de João. Ele pergunta e fala assim: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É claro que lá na passagem do Evangelho ele está se remetendo à reencarnação, só que eu vou simplesmente renovar. Eu vou trazer uma nova visão dessa passagem, a visão de que não é o nascimento da carne, porque eu não estou falando de reencarnação, eu estou falando de renovação, e essa renovação é o nascimento do Espírito. Uai, eu vou nascer de novo como Espírito, eu vou nascer de novo como Espírito modificado, renovado, aspirando um novo sentimento de mudança, porque é a renovação da consciência. Deixa eu tirar isso aqui da frente, e quando for na hora, eu trago para cá. Acho que não atrapalha muito. A renovação da consciência, e é o que a gente precisa: renovar, mudar a forma como eu enxergo o mundo. O mundo muda, as pessoas podem ser as mesmas, mas o sentimento, a forma, ela pode mudar, ela pode se readaptar à realidade que a gente vive. Lembrando, lá no 93, quando eu tinha 10 anos, a necessidade era uma. O que passava pela televisão era uma coisa. E hoje, olha quanta coisa mudou. Os programas se renovaram, as músicas modificaram. A gente adapta, a gente amadurece, e aí com esse amadurecimento é que a gente promove essa transformação, mas somente assim, no estalar de dedos, e fazer com que a gente mude. Ah, não estou gostando mais de azul, agora eu vou viver de violeta, ou de preto, ou de rosa. É tão simples assim? Não é tão simples. E o que é nascer de novo?
Depende da maneira como a gente encara. Porque se eu falar como o Espírito nascer de novo, está voltando para a reencarnação. Lembrando, não é o nosso foco agora. Esse nascer de novo é se renovar, é se reinventar. Nascer de novo é escolher o amor ao invés do ressentimento. Ao invés de ficar ressentido com as coisas ruins que acontecem na minha vida, eu escolho simplesmente ressignificar aquele sentimento de ressentimento e transformar em amor, e transformar em oportunidade. E quando eu transformo em oportunidade, eu abro margem para várias ideias, para vários sentimentos bons que podem atravessar a minha vida. Perdoar ao invés de guardar mágoa. Quem aqui já viu o seriado The Chosen? Pois bem, meu filho olhava para mim, toda cena que passava no capítulo, ele olhava na minha cara e ficava olhando para mim esperando eu chorar. Porque todo episódio eu acabava entrando chorando em casa. Porque esse seriado, ele traz uma vivência tão, assim, traz para a gente uma proximidade com Cristo tão grande, como se fosse o nosso dia a dia, tão humano. Pois bem, no momento onde estava ocorrendo a passagem do Sermão do Monte, Mateus foi conversar com Jesus e ele percebeu que ele precisava se renovar e voltar às suas origens e pedir perdão por aquilo que ele fez. Ele pediu perdão para os pais dele, porque ele simplesmente virou-se contra os pais. Na verdade, a família virou-se contra ele porque ele começou a cobrar impostos, né? Então ele foi lá pedir desculpas para os pais porque tinha envergonhado. Tudo bem, chegou para Jesus e falou assim: olha, eu já pedi perdão para os meus pais, já me retratei com ele. Você se retratou tudo mesmo? Ele pensou e relembrou que dentre os amigos, os apóstolos, ele tinha prejudicado aquele que era mais duro, aquele que era uma pedra, que era Pedro. Então ele foi ter com Pedro e pediu perdão para Pedro. E chegou assim: Pedro, eu quero pedir desculpas pelo que eu fiz para você, mas assim, eu pedi desculpas de coração, mas se você quiser me perdoar, é uma escolha sua se quiser me perdoar. Pedro se virou, saiu para fora, batendo o pé, porque era impossível, porque ele tinha sido muito prejudicado. Não vou dar spoiler não, tá? Vamos ver o que ele prejudicou, porque é bacana a gente assistir. E nesse momento, ele foi ter com Jesus, Pedro, dizendo: poxa, ele me prejudicou tanto, ele fez tanto comigo e tudo mais. Aí surgiu aquele perdoar 70 vezes 7. E nesse momento, ele percebeu que o perdão era ele perdoando até que ele encontrasse realmente a forma de perdoar. Perdoar ao invés de guardar mágoas. E depois, quando ele chegou até Mateus, no meio de todo mundo, espantou todo mundo, chegou lá e abraçou Mateus naquele momento, falando no seu ouvido: eu te perdoo. Zerou, vamos recomeçar. Foi nesse momento que a gente se emociona, porque a gente vê toda a história deles. E aí a gente tem a nossa história. E quando é que a gente aprende a perdoar e guardar as mágoas que a gente traz? Quando é que a gente aprende a olhar para aquele que pisou no nosso calo e a gente não consegue falar para ele: cara, desculpa, mas pô, de baixo é meu? É o primeiro impulso da gente. Não está vendo o pé, não? É claro, eu não estou falando de pisar no meu pé. Mas e as mágoas que a gente traz, que a gente guarda dentro da gente e a gente não consegue simplesmente transformar essa mágoa e perdoar? É mais fácil ficar carregando, não é? Remoendo. Guardem isso, por favor. Servir ao invés de apenas receber. É difícil servir ao outro? Depende do ponto de vista. Depende da vontade de servir. Recomeçar quantas vezes forem necessárias. Tudo isso daqui, gente, é nascer de novo. É recomeçar quantas vezes for necessário. E eu não preciso recomeçar num novo corpo. Eu posso recomeçar nessa oportunidade, nessa encarnação. E não deixar para a próxima, acumulando mais dívidas e chegar na próxima, estar com
recupera agora. Reconcilia-te com aquele que te magoou, perdoa-o. Recupera agora, segue em frente, toma um caminho do bem. É fácil? Não. Mas é simples. É simples fazer, mas não é fácil. Cada vez que fazemos isso, nascemos de novo. Despojai-vos do velho homem e vos revistais do homem novo. Paulo disse isso. Mas como que eu vou ter essa diferença? Eu transformo o homem velho no homem novo. Lembrando, eu tenho que modificar, eu tenho que me renovar, eu tenho que sacudir a poeira que está dentro da gente, varrer os sentimentos, tirar as coisas ruins e limpar. Porque a culpar os outros, né? Vou colocar a culpa no outro. Eu transformo isso. Eu assumo a responsabilidade, mas a gente não pode ficar naquela brincadeira. A culpa é minha, eu coloco em quem quiser. Não posso ficar nessa brincadeira. Se a culpa é minha, eu assumo a minha culpa. Eu errei, mas eu posso recomeçar, eu posso acertar. Reclama constantemente. Quem aqui reclama? Levanta a mão, gente. Todo mundo reclama. Na palestra que eu fiz do estudo do sábado, a gente estava falando sobre a prece na outra casa espírita, amiga nossa, lá em Babi. E quando a gente reclamar, é pedir com muito fervor, é pedir com muita vontade, com muita intensidade. E o prefixo re é de repetição. Então, quando reclamo, eu clamo 2 vezes com mais intensidade. Se eu começo a reclamar, aquilo vai se intensificar de tal forma. Modernidade. Não sei, vou botar aqui. Tá? Então, quem reclama constantemente, implora constantemente. Faça uma prova. Quando está calor, quando está muito calor, tente não reclamar. Tente só se abanar. Pode fazer o teste. Você continua sentindo calor. O calor não passa, mas o sentimento modifica. Você dá uma outra conotação àquele sentimento, aquele se abanar o tempo inteiro. Vai diminuir. Porque se eu estou reclamando, estou me abanando com mais intensidade, eu sinto mais calor ainda. A mesma coisa com frio. Mas podia funcionar para a gente ficar rico, né? Vamos reclamar que a gente está rico? Quem sabe a gente fica rico, né? Se eu parar de reclamar e agradecer, mesmo nas dificuldades, é difícil. Mas toda a dificuldade que a gente passa, ela permeia por uma oportunidade que a gente deixa de aprender. Se você está errando e você continua errando, é porque você não aprendeu a lição. Mas quando você aprende o jogo, você passa de fase. Aí os problemas são diferentes. A nossa vida é como se fosse um videogame. São fases. E cada fase, ela se torna mais difícil. Porque a gente está mais maduro. Porque a gente já aprendeu a maneira correta de andar naquela fase. A próxima, a gente aprende depois. E a pessoa que simplesmente vive no passado, a gente pode dar uma conotação diferente. A gente pode viver o presente, mas com consciência. O passado serve de escola para que a gente agora aprenda a viver com mais consciência, de acordo com as dificuldades, os erros e também com os acertos. E a pessoa que teme o futuro? Todo mundo teme o futuro. O futuro é incerto. Mas o futuro, eu tenho que confiar na providência divina. Porque o futuro, na verdade, é uma colheita do que eu estou plantando agora. E também do que eu comecei a plantar ontem. Não adianta eu plantar abacaxi
e querer colher pêssegos. Não adianta eu plantar limão e querer colher amoras docinhas. Eu vou plantar e eu vou colher. Se sente vítima de tudo? Perceba-se co-criador. Se você hoje se sente vítima, você foi co-criador desse sentimento, do que possa ter acontecido com você. Alguém aqui se sente dessa forma? Não precisa levantar a mão, não. Só pensa. Vamos mudar? A renovação é obra contínua. É uma reforma. Não é mágica, ela é trabalho. A renovação espiritual é obra do esforço contínuo. Está nas frases de Emmanuel. Como? Não esperamos por iluminação súbita. Ninguém, no estalar de dedos, vai ser um ser iluminado. É um trabalho, é um esforço. A renovação é como o trabalho de um escultor. Como é que o escultor trabalha? Golpe a golpe, com paciência e dedicação. Tem uma imagem que eu não consegui achar para colocar aqui, que é justamente falando da transformação. Você tem simplesmente um pedaço de pedra imenso e você está se esculpindo, batendo com o martelo em cima de você mesmo, né, daquela pedra, desenhando o seu corpo. É basicamente isso, com a paciência e a dedicação. Porque é no pequeno esforço diário que construímos a grande transformação. Não é mágica, é esforço. Se eu não me esforçar, eu não vou conseguir. Se eu não sentar e estudar a matéria, eu não aprendo. Se eu faltar às aulas, eu não aprendo. Se eu faltar, eu vou ter que voltar e recuperar todo o tempo perdido. A aula perdida, o exercício não aprendido. Isso serve para a escola, mas também serve para a escola da vida. Porque nas horas de sombra, acende a luz da esperança. Isso é uma frase de Joana de Anjos, está no livro Momentos de Esperança. Joana, é difícil de entender? Leia uma, leia duas, leia três, uma hora a gente aprende. Não é simples, mas requer esforço. E isso é humano, isso é normal. Nós estamos passando por um mundo de provas e expiações. Se a gente não tivesse que passar por aqui, a gente já era evoluído. Quem aqui é paciente? Levanta a mão. Aonde que vem? De mim fala. Porque eu não consigo ainda. Estou brincando. Mas é um exercício. A paciência é um exercício. E com o exercício, a gente vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Tocar violão. Eu não toco muito bem violão. Tem pessoas que tocam maravilhosamente bem. Eu engano bem. Mas quando eu tinha 15 para 16 anos, eu ganhei o meu primeiro violão. E eu comecei a tocar com revistinha de banca de jornal. E vai penando, e vai sofrendo o ouvido dos outros, vai ferindo o ouvido, vai machucando o dedo, e vai melhorando, até o momento que você consegue tirar a primeira nota, o primeiro acorde, e depois a primeira música. Quem aqui já nasceu sabendo andar? Ninguém. Levou muito tombo, ralou o joelho, e agora todo mundo quer correr. Porque a gente não tem a paciência. O cansaço da alma não é punição. É um convite para parar. É um convite para olhar para dentro.
E é um convite para compreender o que precisa ser cuidado. Tá, Ciro, você falou que a gente precisa fazer uma faxina interna, não é? A gente sabe o que a gente guarda. A gente sabe o que não serve mais. Mas é sempre vai jogando para debaixo do tapete aquele sentimento, aquela mágoa, aquilo que você está ali, mas não mexe não, deixa quieto aqui, eu não estou vendo, mas está ocupando espaço. Em algum momento, eu vou precisar limpar. Em algum momento, eu vou precisar fazer uma faxina. E aí, no momento da faxina, é que a gente vai ver o quanto de coisas que a gente fica guardando, fica acumulando, às vezes sem necessidade, por medo de mudança, medo de se permitir. Permita-se, se a sua alma está cansada. Se você não se permitir, essa renovação, ela não vai acontecer. Descansar sem culpa. Quem aqui às vezes vai descansar e se culpa por estar descansando? Quem aqui chora sem vergonha? Chorar. Simplesmente deixar chorar. Qual é o problema de chorar? Você lava a alma, lubrifica, desentope, pedir ajuda sem se sentir fraco. Eu não estou falando de ajuda para poder fazer um serviço braçal, não. Ajuda para conversar, para trocar ideia, para falar do seu problema, para pedir uma outra opinião. E nessa conversa, nessa troca, a gente começa a se permitir recomeçar no seu tempo. Por que eu não permito me recomeçar? Por que eu não permito? Aí é a pergunta que eu vou lançar para vocês. O que te impede de recomeçar? O que te impede de tirar as coisas que você guardou debaixo do tapete? Só acumula. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Quem falou isso foi Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Eu não tenho que sofrer do futuro. Eu não posso sofrer do futuro. Os psicólogos que me corrijam. Isso dá uma crise de ansiedade bonita. Psicanalista também. Dá uma crise de ansiedade você viver do futuro. E você esquece de viver o agora. A oportunidade que está agora para você se modificar, de você se reformar, de mudar. E aí, vamos falar dos 3 pilares da renovação? A estrutura para o recomeço. Primeiro é a autopercepção, conhecer-se. Segundo, o desapego, liberte-se. E o terceiro, a ação, se transforme. É fácil, mas não é impossível. E como que eu vejo para me conhecer? Ninguém foge da própria consciência. Não adianta. Você pode querer ter amnésia, mas sua consciência está lá. E a gente faz as perguntas essenciais para a gente. Quem realmente sou? Que padrões repito que me fazem sofrer? Do que eu tenho medo? Que sentimentos escondo de mim mesmo? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates. E os exercícios diários que a gente tem que fazer? A gente tem exercício. Eu não só estou jogando em cima de vocês, não. A gente traz exercício também para a gente poder, tem oportunidade. 10 minutos de silêncio interior. A gente faz? A gente consegue ficar sem celular e sem distrações? 10 minutinhos ali sem isso?
Apenas você e seus pensamentos? Observe seus pensamentos, mas sem julgamento. Como quem observa as nuvens assim no céu passando, e a gente fica imaginando as figuras que a gente tem forma disso, forma daquilo. A gente consegue fazer isso? A autopercepção não é autopunição, é autocompaixão. Segundo pilar, liberte-se. É muito comum ficarem presos ao passado, mortas no presente, contudo, vivas num passado distante. São trechos no livro de Emmanuel. E a gente precisa desapegar. Desapegar do passado que não volta. Aquele momento nostálgico não vai voltar. Das expectativas rígidas que a gente criou para a gente. Da necessidade do controle total. Da imagem idealizada de nós mesmos. O desapego não é indiferença, é sabedoria. Todo mundo está disposto a desapegar? Vamos desapegar aqui? Ó. Escreva numa folha tudo que você precisa soltar. Isso é um exercício que vocês fazerem em casa. Eu escrevo lá as minhas mágoas, as minhas expectativas frustradas, os relacionamentos tóxicos que eu tive, as versões antigas de si mesmo. Depois, rasgue ou queime esse papel. É simbólico, mas coloque a vontade naquilo. Se permita fazer isso. E peça a Deus forças para libertar-se verdadeiramente. Deus não faz o dever de casa que você deve fazer. Ele vai te dar forças para que você consiga fazer por si mesmo. E o terceiro pilar, transforme-se. A fé sem obras é morta. Está lá, Tiago, capítulo 2, versículo 17. Não basta reconhecer que somos impacientes, saber que somos egoístas e ter boas intenções. Não basta eu ter só isso. Eu preciso praticar a paciência. Eu preciso exercitar a generosidade. E eu preciso dar passos concretos. Eu não posso ficar nesse mundo, nesse velho homem. Eu tenho que me transformar. Mas é fácil? Não. A espiritualidade ajuda. Não estamos sozinhos. Os bons espíritos ajudam os que se ajudam. Está mais ou menos assim na pergunta 495 do Livro dos Espíritos. Como que eu faço isso? A renovação, na verdade, é uma parceria. É uma parceria. Nós nos esforçamos e o céu nos ampara. Nós damos o primeiro passo e a graça multiplica nossos esforços. As práticas espirituais, as ferramentas para a renovação. A prece é uma ferramenta poderosíssima. Está lá no capítulo Lei de Adoração, do Livro dos Espíritos, tem um item falando da pergunta, vai até a pergunta, se não me engano, a 658 a 666. Só falando sobre prece. Basta a gente chegar lá a ler para a gente poder entender. Mas se eu não praticar uma conversa sincera com Deus, não vai adiantar nada. Ele dá o passo a passo da prece lá. Evangelho no lar. Eu faço o meu evangelho no lar? Eu faço uma leitura, uma reflexão semanal? Eu tenho ferramentas para a minha prática espiritual, para a minha renovação. A gente tem isso disponível. Mas a gente está fazendo? Gratidão. Faça uma lista diária de bênçãos que você teve no seu dia. Olha, eu não me atrasei. Olha, eu comi bem.
Olha, eu tenho uma cama para dormir. Ah, eu tenho um ventilador. Tem gente que não tem isso. Eu sou grata às pequenas coisas que eu tenho. Serviço. Sair de si para ajudar o próximo. Olha quantas instituições de caridade que precisam de serviço voluntário para poder ajudar. Quanto eu posso ser útil? Como eu posso ser voluntário? Fazer um serviço voluntário. Disponibilizar 1 hora por semana. Ou 1 hora a cada 15 dias para poder ajudar o outro. Isso tudo são práticas espirituais. São as ferramentas que eu tenho para a minha renovação. Eu vou descobrir que eu tenho tanta coisa boa e tem tanta gente que precisa mais do que eu. Orai sem cessar. Essas são as ferramentas espirituais. Aí eu vou contar uma historinha para a gente parar e pensar. Eu quero que vocês mergulhem nessa história, se permitam nessa história, para que a gente possa encontrar proximidade naquilo que a gente veio conversando. Dona Celina morava numa casa pequena, cheia de retratos. Cada fotografia tinha um sorriso congelado, mas nenhum deles era dela. Ela vivia repetindo: um dia eu volto a ser eu mesma. Mas esse dia nunca chegava. Desde a morte de seu marido, ela deixou de costurar, de cantar baixinho pela manhã, de fazer café forte, que o bairro inteiro conhecia pelo cheiro. Tudo na vida dela foi ficando suspenso, como roupas esquecidas no varal. No corredor da casa havia uma porta que ela nunca abria. Atrás dela estavam cartas, lembranças, objetos, memórias que ela dizia não ter forças para lidar. Aquela porta era o lugar onde ela guardava tudo que doía. Certo dia, o jovem vizinho Gabriel, participante de uma casa espírita, do centro espírita, passou e percebeu que a Dona Celina estava sentada na calçada, olhando para o chão, como quem olha para dentro. E perguntou para ela: a senhora está bem? Ela respondeu com um sorriso cansado, bem cansado: estou só parada. E ele, com muita delicadeza, devolveu: às vezes, quando a gente para demais, a dor senta com a gente e não vai embora. E ela ficou em silêncio. Quantas vezes a gente para, sensando na dor e fazendo com que a dor faça morada? No domingo seguinte, Gabriel bateu na porta com um bolo de fubá e um convite. A senhora aceita vir uma história? E ela aceitou. Eles se sentaram e ele abriu o Evangelho e leu: não há mudança verdadeira sem esforço pessoal. Dona Celina suspirou bem fundo e então disse pela primeira vez: eu tenho uma porta que não abro há anos. Gabriel não tocou nela, apenas perguntou: e se a renovação começar por aquela porta? Na manhã seguinte, quando o sol ainda era tímido, ela respirou fundo e encarou a porta. As mãos tremiam. O coração parecia conversar com ela, batendo forte. Girou a maçaneta. A porta rangeu e como se também esperasse por aquilo. Lá dentro,
estavam lembranças do marido. A camisa favorita, o relógio parado, uma carta que ela nunca teve coragem de ler. Ela chorou como quem desengasga anos. E no meio de lágrimas, percebeu algo. A dor não estava nos objetos, estava dentro dela. Mas só pôde ver isso porque criou coragem de abrir a porta. Aos poucos, Dona Celina começou a retirar tudo daquela sala. Guardou algumas coisas, doou outras, jogou fora o que já não tinha sentido. Cada objeto retirado parecia libertar um pedacinho de alma. Quando terminou, o cômodo estava vazio e arejado, luminoso. Era como se a luz entrasse pela primeira vez em anos. Quando terminou de retirar tudo, o cômodo ficou vazio. Um vazio que não era abandono, era espaço. Espaço para respirar, espaço para existir de novo. Dona Celina ficou parada no centro da sala. O sol entrava pela janela como se a iluminasse por dentro. E, de repente, algo chamou sua atenção. No canto da sala havia apenas um último objeto, um envelope amarelado que o tempo tinha quase apagado. Era a carta que ela nunca tinha coragem de abrir. A última carta de seu marido. Ela se sentou. As mãos tremiam como no dia da perda. Respirou fundo, abriu o envelope e dentro havia uma única frase. Se algum dia eu partir primeiro, não deixe de viver por nós dois. A carta caiu no colo. Foi como se toda dor finalmente encontrasse um nome e um destino. As lágrimas vieram, mas não eram mais de desespero, era de libertação. Ela olhou para o quarto iluminado e murmurou: eu te obedeci sem perceber. Eu vivi por mim. Eu não vivi por mim nem por você. Mas hoje eu volto. Dona Celina levantou-se e fez algo que não fazia há anos. Abriu todas as janelas da casa. E o vento entrou forte, derrubando papéis, balançando cortinas, espalhando o cheiro de vida. E era quase simbólico. Onde antes havia dor, agora havia movimento. Onde havia sombra, agora havia ar. No fim da tarde, ela fez café. Mas dessa vez, ela colocou 2 xícaras sobre a mesa. Uma para ela e a outra em homenagem ao amor que nunca deixou de existir. Mas que agora não se aprisionava, a libertava. Ela ergueu a própria xícara e disse baixinho, com uma firmeza que não tinha há anos: eu recomeço por mim, por nós, pela vida que me espera. E pela primeira vez em muito tempo, o sorriso que brotou no rosto dela não era de alguém que lembrava do passado, mas alguém que se permitia ter futuro. Quantas portas nós temos guardadas no corredor da nossa vida que nós não temos coragem de abrir? Quantas coisas que nós guardamos que não tem mais sentido e que a gente ainda se permite doer, sentir dor, sentir tristeza? Por que a gente não abre essa porta?
que faz com que o sol entre, que o vento possa balançar as cortinas e fazer com que a gente espere. Porque tudo na nossa vida é uma dádiva de Deus. E se a gente não aprender a escutar o que Deus fala com a gente não vai permitir que a porta se abra. Poxa, a porta é muito grande? Por que a gente não abre uma janela? E abrir essa janela, só não apaga não, senão não enxergo. Se vier a duvidar do amor, em função de dor atroz, lembre que existe em nós dádivas do Criador. Olhe bem ao seu redor e verás sofrimento bem maior. Todo irmão que estende a mão é caminho para o sol. Vai, abre a janela do seu coração, contempla o ventre da manhã gerando luz, cores tão belas, mas amanhecer exige superar a escuridão. Seja feliz, tudo está no lugar feito para você crescer. Nada que seja em vão. Tudo tem razão de ser. Sendo assim, tenha coragem e fé. A alegria está por vir. Na vereda do Senhor, e mesmo a dor denota amor. Vai, abre a janela do seu coração, contempla o céu na escuridão, gerando luz, noites tão belas, o anoitecer
também reluz no breu da imensidão. Abra a janela do seu coração, contempla o ventre da manhã gerando luz, cores tão belas, mas amanhecer exige superar a escuridão. Será que a gente consegue pelo menos abrir uma janela, fazendo com que a gente permita que o vento entre, que o sol ilumine e irradie dentro de nós? Porque renovar é preciso. E se eu não renovo, eu não consigo melhorar. Essa música do Hércules Mota, essa que eu cantei, e as pessoas, algumas delas, eu peço ajuda a cantar essa daqui, que essa música chama-se Renovar. E é uma proposta que a gente traz. Me ajuda, Michele? Vejo o sol despontar, vem o breu dissipar, traz a luz para a vida renovar. Germinou nova era, o orgulho é quimera, dê a mão, vem semear a canção. Vamos, nós somos sal da terra, vamos tecer a nova era. Chega de dor, ó de rancor, vamos que Deus por nós espera. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina, basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver. Já não existem segredos, suplantar a nós mesmos é o caminho que conduz para a luz. É chegado o momento, construir novo tempo, contra o mal, o amor é o sinal. Vamos, nós somos sal da terra, vamos tecer a nova era. Chega de dor, ó de rancor, vamos que Deus por nós espera. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina, basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver. De novo. Vamos, nós somos sal da terra. Vamos descer a nova era. Chega de dor, vamos que Deus por nós espera. O Espiritismo nos ensina
que o sofrimento não é sina, basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver. E tentando buscar essa alegria de viver, a gente está disponível para a gente uma nova era. Mas não é uma nova era de um novo tempo, com dia e hora marcada. É uma nova era interior. É uma renovação que a gente pode se permitir. Porque se a gente não se permitir, a gente não vai conquistar. A renovação, ela só acontece se a gente fizer uma coisa, der o primeiro passo. E eu convido vocês a fechar os olhos agora, para que a gente possa agradecer a Deus, a essa oportunidade que nós temos de nos renovar a cada dia, renovar os sentimentos, renovar as palavras, atitudes, permitindo que um novo mundo ele possa ter início. Esse novo mundo pode ser agora, pode ser amanhã, mas ele só vai depender principalmente do nosso passo. Eu peço à espiritualidade amiga que possa sempre estar nos intuindo de bons sentimentos, de bons pensamentos, para que nós possamos ter discernimento de qual escolha nós iremos fazer. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.